Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa de bolo bem chocolatuda, profissional e também muito versátil. Ela é ideal tanto para os bolos mais simples, bolos caseiros, até os bolos mais trabalhados, bolos recheados com várias camadas, porque ela é uma massa bem firme, que aguenta bastante peso, mas também é uma massa bem macia, bem fofinha e bem úmida, que a gente não precisa nem fazer recheio, nem cobertura para comer ela. E antes de começar aqui a produção do meu bolo, eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus, a temperatura média, e vou também untar aqui as minhas formas. Estou utilizando 4 formas de 13 centímetros de diâmetro, então vou fazer 4 discos de massa e eu gosto de assar elas separadas, porque com certeza elas assam muito melhor do que se colocar toda a massa em uma forma só. Mas se você quiser, você pode separar em até 2 formas de 13 centímetros de diâmetro ou até mesmo formas de 15 centímetros de diâmetro, que ela vai funcionar também, só vai ficar um pouquinho mais baixinha. Eu vou untar as minhas formas com desmoldante mesmo, mas se você quiser pode untar ali com manteiga, com margarina, com óleo, polvilhar um pouquinho de farinha, que também funciona muito bem. Vou untar apenas direcionando para o fundo aqui, mas como é desmoldante, ele vai acabar indo para as laterais da minha forma também. E não preciso untar muito a minha forma, já que é uma massa à base de gordura. Então, já contém bastante gordura que vai ajudar a minha massa a não grudar na minha forma. As minhas formas bem untadinhas, agora vamos começar a produção da massa. Vou iniciar levando a minha manteiga para o meu micro-ondas para dar uma amolecida nela. Não tem problema se derreter a minha manteiga. Não tem problema se derreter a minha manteiga, porque não é um bolo pelo método cremoso, tá? A gente vai fazer pelo método direto, na mão mesmo. Então, mais ou menos uns 15 segundinhos, 20 segundinhos já são suficientes. Voltei aqui com a minha manteiga, está uma parte derretida e uma parte apenas amolecida. Dessa forma mesmo que eu vou utilizar. Como eu disse, né, eu vou fazer essa massa aqui na mão mesmo, utilizando um fouet, tá? De preferência, mas se você não tiver um fouet, pode ser com um garfo, que também vai funcionar. E eu vou começar aqui colocando os meus ovos, lembrando que as quantidades eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Depois dos ovos eu vou utilizar aqui o açúcar. Estou utilizando açúcar refinado, que é o que eu mais gosto de utilizar para fazer bolos. E agora eu vou misturar esses dois aqui para dar uma dissolvida ali nos meus ovos, né, nas minhas gemas, para não ficar aqueles pedacinhos de gemas pela massa depois de assar. Se você quiser, você pode bater bem esses ovos com esse açúcar aqui e formar uma aeração. A sua massa vai ficar mais fofinha ainda, mais aerada ainda. Se você quiser, você pode fazer esse processo na batedeira também, tá? Demora um pouquinho pra gente dissolver todas essas gemas. Aliás, não só esse processo, se você quiser, pode fazer o processo todo na batedeira. Pronto. E agora que eu já dei uma boa dissolvida nos meus ovos, vou adicionar aqui as minhas gorduras. Vou utilizar tanto a manteiga, essa manteiga aqui é uma manteiga com sal, mas se você quiser, pode utilizar manteiga sem sal também. O sal dessa manteiga vai ajudar a intensificar ainda mais o sabor do nosso chocolate. Pro óleo ainda. Vou utilizar aqui o óleo de canola, mas se você quiser pode utilizar óleo de girassol ou de milho. Só não aconselho muito utilizar óleo de soja, já que ele tem um sabor e aroma muito fortes. E caso você tenha apenas o óleo de soja em sua casa, eu sugiro que você substitua essa parte do óleo por mais manteiga derretida. Adiciono aqui o meu cacau. Eu estou utilizando uma maior quantidade de cacau que normalmente eu utilizo nos meus bolos de chocolate. Caso você não queira um bolo tão chocolatudo assim, eu sugiro você diminuir ali uns 10 gramas dessa quantidade que eu estou utilizando aqui. Esse cacau aqui é o cacau mesmo, tá? 100%. Se você for utilizar ali um chocolate em pó 50%, terá que utilizar o dobro da quantidade para ter um resultado parecido. E eu digo parecido porque o chocolate em pó ele vai conter mais açúcar. Então, provavelmente o seu bolo também vai ficar mais doce se você adicionar uma quantidade maior. E se for utilizar um chocolate em pó com 33% de cacau, então teria que colocar o triplo dessa quantidade.
Bom, deixei bem homogêneo isso aqui. Agora sim eu vou adicionar aqui o meu leite. Se você quiser, pode substituir por água também, que também vai funcionar. E já peneiro aqui também a minha farinha de trigo. Eu gosto de peneirar para não deixar nenhum gruminho aqui, já que às vezes a farinha pega umidade, é mal armazenada ou algo assim. E antes de começar a misturar isso aqui, eu já vou adicionar aqui também o meu fermento. Para medir o fermento, eu vou utilizar uma colher medidora dessas de ml. E agora sim eu misturo tudo isso. Começo misturando mais ao centro e depois eu vou pegando ali a farinha que está nas laterais. Deixei minha massa bem homogênea, ficou nessa textura aqui, ela fica uma massa mais fluida do que uma massa manteigada, por exemplo. E é normal, é assim mesmo que ela deve ficar. Caso esteja mais quente ali onde você mora, onde você está fazendo essa massa, ela pode ficar um pouquinho mais fluida. E caso você mora em um lugar muito frio, ela vai ficar menos fluida do que isso. Nessa hora aqui, você pode adicionar mais sal à sua massa, né, para intensificar ainda mais o sabor do chocolate. Mas hoje eu vou deixar dessa forma que está aqui mesmo, apenas com o sal da manteiga. Bom, agora eu vou pesar a minha massa para conseguir dividir igualmente ali entre as 4 formas. Como eu sei o peso do meu bol de vidro aqui, ele tem 2,110 kg, eu só peso tudo isso, depois subtraio o peso do meu bol, e aí vai restar a quantidade de massa que eu tenho aqui, divido por 4, e aí vou pesando aqui na hora de colocar nas minhas formas. E agora com as minhas massas separadinhas aqui, eu vou levar para o meu forno a 180 graus, até eu colocar um palitinho de madeira bem no centro da minha massa e ele sair limpo. Saiu limpo, já retiro a minha massa de dentro do forno, porque depois que ela termina de assar, ela começa a ressecar dentro do forno. E esse é um problema bastante comum que normalmente deixa a nossa massa mais esfarelada, né? Então vamos tomar bastante cuidado para não passar desse ponto. Voltei aqui com as minhas massas já assadas e já frias também. Eu desenformei elas depois de uns 15 minutinhos que eu retirei do forno e deixei elas descansando aqui em cima das formas mesmo. Agora eu vou tirar o topinho aqui para vocês visualizarem essa massa por dentro também e depois eu vou montar o meu bolo. O ideal não é a gente ficar apertando a nossa massa, eu realmente estou apertando aqui apenas para mostrar para vocês a maciez dessa massa, a fofura que ela tá, e ela é uma massa muito úmida também. Então ela é fofinha, é macia, é uma massa mais firme, é um pouquinho esponjosa também, porque a gente mexeu ali os ovos com açúcar, e isso dá uma elasticidade também para a massa. E é isso, por isso que eu digo que ela é muito versátil, serve para qualquer tipo de bolo. Se eu quisesse fazer um bolo caseirinho, comer ela desse jeitinho que ela tá aqui mesmo, eu poderia fazer também, que ela fica muito gostosa. E agora eu vou continuar aqui retirando os topinhos das outras massas também.
essas foram as nossas massas chocolatudas, e além de deixar na descrição a receita para esse tamanho de forma, né, para 4 discos de 2,5 cm de altura e 13 cm de diâmetro, eu vou deixar também a mesma receita, né, vai ficar da mesma altura para as formas de 15 cm de diâmetro e 20 cm de diâmetro. E eu acredito que seja mais ou menos isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades dos nossos vídeos. E me segue lá no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês, é @andriele.olexation. E tchau, tchau, até o próximo vídeo!